Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Laura Gonçalves Costa Martins. Ela está aprovada em primeiro lugar no concurso do Instituto Mineiro de Agropecuária para o cargo de assistente em gestão de defesa agropecuária. Laura, quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista. Você que já deu entrevista por escrito também, que já está disponível no nosso site, agora participando da nossa entrevista em vídeo. Obrigada por isso. Parabéns pela conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi, Thaís, obrigado vocês pelo convite. Meu nome é Laura, eu tenho 30 anos, eu sou daqui de Viçosa, Minas Gerais. Eu sou formada em Ciências Biológicas aqui pela UFV, né? Aqui de Viçosa. Eu tenho mestrado e doutorado em Genética e Melhoramento. E eu tenho pós-graduação, o pós-doutorado em Biologia Molecular, ali seguindo a minha área de formação. Uhum. Só abrindo um parênteses aqui, gente, Viçosa é a terra do doce de leite. Eu não vou falar o nome, não, mas só de falar a cidade, teoricamente eu vou estar falando, não. Só vou fazer propaganda, gente, é o melhor doce de leite que eu já provei na vida. Vou ter É uma amiga verdade. ali, quem sabe consegue um preço um desconto, um preço melhor no doce de leite para enviar aqui para Brasília. Mas agora, voltando à nossa entrevista, eu que sou mineira, sou fã de um doce de leite, que eu poderia ter deixado de fazer esse comentário. Agora, voltando à entrevista, você comentou, né, sobre como você se especializou. Quando a gente pensa, né, em doutorado, mestrado, a gente pensa no mundo mais acadêmico, ou realmente voltado para o setor privado. No seu caso, quando que despertou a vontade de fazer concurso público, né? Sempre foi uma vontade, essas especializações já foi pensando em concurso público, ou foi algo que aconteceu aí no meio do caminho? Não, aconteceu. E assim, acaba que foi tudo muito recente, porque eu sempre segui, foi tudo muito emendado, a graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, eu estava focada ali na minha área mesmo de formação. Eu tinha um conhecimento ali do outro lado do concurso público, mas eu ainda não tinha me arriscado, não. Eu conhecia. E aí, entrando para o setor privado, depois de ter terminado toda essa carreira, todos esses estudos, aí eu comecei a olhar um pouco mais para o outro lado, para o setor público, e aí analisando assim, o plano de carreira, a estabilidade, a remuneração, foram atributos assim que me chamaram a atenção, e aí eu falei assim, agora que eu já terminei de estudar tudo, assim, por que não, né? Por que não tentar? Vamos ver o outro lado, vamos ver como que ele é. E aí que veio a vontade, vamos começar a estudar Uhum. e a tentar. E o início mesmo, esse começo, essa vida de concurseira se iniciou quando? Ai, foi muito recente, eu acho que foi final de ano passado, quando eu falei assim, vou tentar uma prova de concurso público. Aí eu assinei estratégia. Mas, assim, o iniciante, ele é muito complicado, porque ele cai ali de paraquedas, ele não sabe direito como Uhum. estudar, quanto tempo demora uma aprovação. E, assim, na minha cabeça de universitária, eu tirando ali um mês e meio da minha vida, dedicando todos os dias para o concurso, isso era muita coisa. E aí, com o tempo, você vai vendo que não é nada. Então, eu iniciei em outubro de ano passado, tive algumas paradas, assim, parei, fiz um concurso final do ano, não passei, aí você dá aquela desanimada, parei ali um mês, aí eu tentei outro no início desse ano, foi o meu segundo, também não passei, aí eu fiquei mais desanimada ainda, você fica algum tempo assim, será que vou, não vou? E aí quando foi em março desse ano, eu falei, vou tentar esse, então agora eu vou. E aí eu fui aprovada. Uhum. E qual que foi a sensação na hora que vê seu nome na lista dos aprovados? Você que teve esse momento de desanimar, né? E quando vem a aprovação com a cereja do bolo no topo da lista, né? Qual que foi a sensação? A ficha já caiu dessa aprovação? Assim, a ficha não cai, né? Ainda mais assim, quando você passa ali em primeiro, parece que não é você. Você olha ali, parece que não é você. Mas eu fui para a prova, essa eu acho que foi a primeira prova que eu fui assim, eu fui competitiva. Eu Uhum. sabia que eu tinha condições de ser aprovada. Foi a primeira prova, assim, dentro, né, desde que eu comecei em outubro de ano passado, que eu fui, assim, confiante. Eu fui para pegar a vaga. Mas, assim, uma coisa é você ir para concorrer, outra coisa é você ver que deu certo, né? Então, são Uhum. coisas muito diferentes. E fica esse sentimento de que todo mundo é capaz, que eu já estive dos dois lados, de ser reprovada, de não conseguir e de conseguir a aprovação. Então, acho que esse caminho todo mundo vai passar, todo mundo vai percorrer por isso, de receber não, não, e uma hora vai chegar o sim. O importante é se fortalecer com os nãos, né? Parece difícil, parece frase de coach,
Mas realmente é tirar o que você fez de errado, o que você pode melhorar, o que precisa ali aprofundar para dar certo nas próximas. E desculpe a ignorância, né? O cargo é assistente em gestão de defesa agropecuária. É na sua área de formação a exigência ou o trabalho que vai ser realizado é na sua área de formação? Qual que foi o seu critério na hora de decidir com que concurso fazer? Ou foi pensando mais na região? Qual que foi o seu critério? Não, ele não é especificamente na minha área de formação, ele é de nível médio, mas como eu disse, como eu estava ali bem no início ainda, eu olhei assim, um amigo meu me chamou para, vamos fazer esse concurso? Tinha de nível superior, mas não tinha na minha área. Uhum, E aí ele concorreu de nível superior e eu olhei o de nível médio. Ele falou, dá para você tentar, olha. Aí eu olhei o edital e assim, eram 13 matérias, era muita coisa, mas eu vi como um bom início. Era um bom uhum, início, assim, para eu estar começando de fato a entrar ali no mundo dos concursos. Eram matérias que eu nunca tinha visto, né? Por exemplo, contabilidade, e são utilizadas em vários outros concursos. Então, assim, uhum, eu fiz essa análise crítica. Vamos começar? Vamos começar então por esse, que é nível médio, talvez a concorrência seja uhum, menor, e as matérias vão ser todas aproveitadas. uhum. Considerando também que estava na mesma região, eu não ia ter que que deslocar e tal, eu falei assim, eu vou começar por esse. E aí foi basicamente esta minha análise. Uhum. E Lara, você comentou que é o início, né? O que que você vê como cargo dos sonhos? Aonde você quer chegar? Qual que seria seu objetivo final agora que você sabe que está no caminho certo, né? Que a aprovação é possível. Então, eu acho que eu ainda não decidi, assim, qual que é minha parada final, né? Sair do privado para vir para o sistema público foi um início. Então, acho que agora que eu passei, eu pretendo olhar novos concursos, talvez relacionados à minha área de formação, né? Aproveitar ali tudo que eu já estudei, ou não, mas eu pretendo migrar para algum de nível superior, né? Por conta que eu já tenho mesmo ali, então eu prefiro migrar, mas eu ainda não tenho, assim, um foco bem estabelecido. Acho que eu vou começar agora a estudar, entender melhor sobre as áreas, o que fazer para eu poder tomar a decisão, mas eu pretendo continuar e não parar tudo que eu já fiz, tudo que eu já aproveitei. Uhum. Você comentou sobre cair de paraquedas, né, no mundo dos concursos. Eu vejo que a sua preparação foi relativamente curta, né? Apesar de já ter passado até pela experiência de reprovação. E eu acho que o que otimiza a aprovação é, claro, a dedicação, a escolha do material, né? Não é só horas líquidas total, né? Mas realmente o dia a dia ali de estudo, ser um estudo constante, apesar de você ter comentado, né, que teve alguns momentos que você parou. Então, como que você conheceu o Estratégia de Concursos e você fez um investimento de tempo no início, ou em algum momento, para saber de fato como estudar, como montar um cronograma, né, como dividir as matérias a serem estudadas? Bom, eu já conheci estratégia já faz algum tempo, assim, mais de 5 anos, por conta do YouTube. Sempre aparecia algum comentário de alguém passando, ou videoaulas do professor Ebert. Então, assim, eu conhecia, eu sabia que ele existia, que ele era o top dos concursos. Eu nunca tinha assinado, eu nunca tinha estudado pelo material, então ele estava ali. Quando eu decidi entrar no mundo dos concursos, que eu falei assim, não, vamos concorrer, vamos estudar. Então, eu não passou nada na minha cabeça a não ser, né, procurar uma estratégia para fazer assinatura ali. E quando eu comecei, como eu disse, o início ele é muito difícil, porque você não sabe como estudar direito. Porque concurso é uma coisa, universidade é outra coisa. Então, assim, eu gostava muito de ouvir as entrevistas dos aprovados, porque ali eu comecei a ter ideia do tempo que realmente gasta para você ser aprovado, as horas líquidas, e eu vi que isso acontece com todo mundo. A pessoa vai ter que ter um tempo, vai ter que sentar, vai ter que ficar horas ali sentada, ela vai se preparar, às vezes, anos. E aí eu comecei a ver como que ele estudava, quanto tempo ele gastava, e aí eu fui moldando, assim, a minha linha de raciocínio, a minha linha de estudo, com base nos comentários dos aprovados que eu via que se identificava a mim, e aí eu fui moldando dessa forma. Uhum. E um parêntese aqui, né? Você comentou que via entrevista de aprovado, se imaginava do outro lado, se imaginava dando a entrevista como aprovada? Não, a gente nunca imagina, né? Igual eu falei, a gente vai para o concurso querendo a vaga. Mas a gente, assim, não passa na sua cabeça o primeiro colocado, não. Você vai assim, eu quero a vaga, eu quero passar. Mas você não foca ali, você não pensa, nossa, você vai passar em primeiro? De todo mundo que concorreu, todos esses inscritos, você vai ser a primeira colocada? Eu acho que eu não me imaginava, não.
Uhum. E em relação a horas líquidas, né? Você comentou sobre isso, eu acho que o concurseiro adora essa palavra, horas líquidas. Você precisou conciliar os estudos para concurso público com trabalho, com outros projetos pessoais, pode se dedicar integralmente? Era quantas horas diárias de estudo e o que mudava no pré-edital e no pós-edital? Então, quando eu comecei, foi mantendo ali a rotina de trabalho e estudo, né? Que foi meu primeiro concurso no final do ano, e eu ainda achei que eu estava estudando muito, assim, um mês antes da prova, e eu tinha naquela mentalidade que era muito tempo. E aí, aprendendo mais, eu vi que não era muito tempo e que eu não ia conseguir bons rendimentos mantendo os dois, porque eu chegava cansada e aí o meu rendimento já era menor. E aí eu resolvi ficar por conta apenas dos estudos. Então, aí, quando foi o início desse ano, né, finalzinho ali, dezembro, foi naquela que eu estava pensando, o que que eu vou fazer? Eu vou investir ou não vou? Aí, quando foi em dezembro, eu falei, não, vou ficar por conta dos estudos, vou me dedicar apenas para ele. E aí, no começo, para esse concurso do IMA, foram 4 meses de estudo direto. Eu parei um pouco antes para ver o que, que eu ia fazer, mas quando eu decidi, não, vou tentar o IMA, foram 4 meses direto de estudos. E assim, no começo, porque eu não cheguei a estudar antes do edital. O Uhum. edital saiu, vamos fazer? Vamos. Então, assim, eu nem cheguei a estudar antes do edital para o IMA, não. Foi literalmente pós-edital. E aí eu tinha uma carga horária que girava, assim, de 5 a 6 horas. Nem era tanto, porque eu fazia outras coisas, assim, no dia de 5 a 6 horas. E aí, quando deu um mês antes da prova, aquelas 3 semanas, eu falei, não, mas agora vai ser só as matérias do concurso. Aí aumentei para umas 9, 10 horas por dia. Uhum. Eu vejo que assim é um estudo saudável, né? Você fazer aí de realmente ter essa noção do quanto você aguenta estudar. Eu acho que ninguém consegue aí levar a longo prazo, né? Estudar 10 horas, 9 horas, 12 horas por dia. Mas quando você está vendo a linha de chegada ali, ó, vale o sprint final, sim. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai chegar, acha que vai chegar mais preparado na hora da prova, tendo umas semanas mais tranquilas, né? Diminuindo o ritmo de estudo. Outros não, querem chegar se sentindo realmente mais preparado e por isso acelera aí o ritmo de estudo. E como que você montou o seu cronograma em relação às matérias a serem estudadas, né? Era quantas por dia, quantas horas você estudava cada uma, como que você montou seu ciclo? Deu tempo de fazer revisão? Você teve que realmente só passar pelas matérias? Olha, eu acho que a montagem do meu ciclo foi fundamental para a minha aprovação, porque eu já tinha ali um conhecimento básico, do que seria importante, né, administrativo, constitucional, eu já tinha uma noção, então eu resolvi, o edital é muito grande, muito extenso, eu resolvi focar assim, não, se for cair tantas questões, vai cair provavelmente disso e disso. Então, assim, o meu forte foi nas matérias que eu tinha dúvida e naquelas que eu achava que teriam chance de cair. Então, assim, eu não me estudei o edital como um todo, imaginando que todas as questões iriam cair ou iriam cair de formas proporcionais. Eu sabia que algumas não iam cair e outras eram, assim, as preferidas pela banca. Então, eu selecionei, né, o que seria mais importante para eu focar naquele momento. Igual português, tinha muitas questões. Então, assim, eu falei assim, eu tenho que sair bem em português. Aí eu estudei muito português, as matérias que eu tinha dificuldade, eu também resolvi estudar muito. E aquela que eu estava vendo assim a primeira vez, então eu falei assim: ah, eu sei que isso aqui vai ser importante em outros concursos, eu vou focar mais. Aquelas outras que eu já tinha facilidade, eu assim, estudava de forma mais rápida. E a revisão, ela assim, ela é fundamental, porque isso eu já tinha percebido com nas minhas outras reprovações, de que só estudar não é necessário. Você tem que revisar, você tem que ficar ali na sua memória, senão não dá certo. E como eram matérias muito diferentes, ali 13 matérias diferentes, a revisão foi o forte para eu chegar na hora da prova e conseguir lembrar as coisas que eu já tinha estudado. Uhum. E é interessante, né, que pela sua área de formação, quase tudo deve ter sido novidade para você, né? O português a gente vê lá no ensino médio, né? Mas a gente eu também já passei dos 30 e além de ter um tempo que a gente já viu, as regras, muitas regras mudaram, é muita teoria, e estudar para concurso, como você bem disse, né? É muito diferente de estudar para faculdade, estudar lá para a escola também, é preciso você decorar vários assuntos ao mesmo tempo. A escola é temática, né?
né? Faculdade de temática, você sabe que aquele semestre vai cair aquelas últimas matérias que É você isso aí, estudou. Então, concurso não é assim, você não sabe o que vai cair, você tem que ser estratégico, como você fez quando o tempo isso é aí. curto. Então, eu vejo muita gente falando assim, a pessoa consegue aprovação rápida porque é formada em Direito e aí teve facilidade, porque é formada em Contabilidade, teve... É claro que a sua Aham. formação pode ajudar, talvez se a gente já for estudar para concurso, eu tenha um pouco mais facilidade em português, por exemplo, por causa da minha área de formação, mas você aprova, né, que fazendo concurso, mesmo não tendo afinidade da sua formação com a maioria das matérias, é possível, sim, é possível fazer isso com estudo com qualidade, né? Isso que é o mais É. importante. E falando em estudo com qualidade, uma das formas também de você absorver o conteúdo é você tendo autoconhecimento, de saber a melhor forma de você aprender. Por isso, você utilizou os PDFs, utilizou as videoaulas, chegou a utilizar algum material complementar? Então, o material para mim do estratégia ele foi assim fundamental, porque eu não perdia tempo procurando por fora. O que eu precisava estava ali, era só baixar, ficar na cadeira e estudar. É, e é igual você falou, estratégia é fundamental, porque o tempo é curto e as matérias são muito grandes. Você não vai conseguir ver todos os vídeos, todos os professores, não vai. Então, eu sempre fui muito boa em exatas. Então, as matérias de raciocínio lógico, estatística, o que que eu fazia? Eu pegava o PDF resumido, simplificado, eu passava o olho ali e já ia para as questões, e eu conseguia fazer as questões. Agora, contabilidade, que eu nunca tinha visto, até mesmo o próprio direito administrativo, direito constitucional, que era muita novidade para mim, eu intercalava ali entre o PDF e o vídeo, porque tinham coisas que o vídeo me ajudava muito, os professores são muito didáticos, e aí eu colocava assim, velocidade 2x, e quanto eu. Durante o tempo que eu estava almoçando, eu estava caminhando assim na rua para ir para algum lugar, eu colocava ali o vídeo e ia ouvindo o vídeo, assim, velocidade 2 e aí depois eu pegava o PDF, estava muito mais fácil. Então, eu tive essa estratégia de saber o que utilizar, depender da matéria e minha facilidade. Uhum. E você falou sobre resolver questões, né? Mais uma coisa que às vezes pode ser um erro do concurseiro, que pode levar mais tempo até a aprovação, é não dar devida importância para questões, ter tanta pressa em avançar Sim, com o conteúdo e não resolver questões, mas as questões são importantes para você balancear aquilo que você aprendeu, para reforçar o conteúdo, também para conhecer a banca, né? Eu já ouço muitas pessoas falando assim, não adianta você saber o conteúdo se você não conhece a banca, se você não sabe é como esse isso aí. conteúdo vai ser cobrado, o mesmo assunto pode ser cobrado de várias formas diferentes. Você tem que É. saber se você tem que entender, se você tem que decorar, como que vai ser cobrado para você, qual que foi a importância de fazer questões. Tem ideia de quantas questões você resolveu? Não, eu não fazia ideia, mas conhecer a banca foi assim fundamental, porque, como você disse, a mesma matéria pode ser cobrada de formas muito diferentes. Você pode ir muito bem em uma banca e muito mal em outra da mesma matéria. Então, assim, eu foquei só, como eu peguei o pós-digital, eu já sabia qual banca seria, eu foquei só em questões da banca. E aí você começa a perceber, fazendo muitas questões, que eles têm preferências por assunto e como cobrar aquele assunto. Uhum. Então, assim, por exemplo, o português, eu percebi que eles gostavam muito daquela parte bem gramatical mesmo, não era tanto interpretação, era mais a gramática mesmo. Isso, para mim, era um ponto de vantagem, porque eu tenho facilidade com essa parte. Então, assim, eu separava por tópicos, hoje eu vou estudar tal tópico, fazia muitas questões, anotava ali o meu rendimento, e foi chegando ali naquela véspera da prova, eu voltei, refiz todas as questões e fui aprendendo ali com os meus erros. Uhum. E Laura, você comentou, né, que deixou o trabalho para estudar inteiramente aos estudos. A gente que é adulta, né, acho que a gente acostuma a ter o nosso salário, a ter a nossa independência, e quando isso acaba ficando de lado, é uma cobrança muito grande da gente, né? E muitos ainda passam pela, não vou dizer cobrança, né, mas pela família não entender, falar, você é doido, vai deixar o Sim. trabalho para poder, por algo incerto, ou acha que estudo para concurso não precisa se dedicar tanto, que está dedicando demais, deixando a vida passar. No seu caso, como que foi a autocobrança, né, em relação a ser aprovado, uma vez que você estava se dedicando integralmente aos estudos, e como que ficou a questão do entendimento e do apoio da família, das pessoas mais próximas? Então, eu acho que essa questão foi exatamente isso que você disse. Chega a certo momento que você tem que ali pesar, né? Tempo, você trabalha, você não tem tempo. Você tem tempo, mas aí você não tem um trabalho. Isso sempre foi uma balança para mim muito complicada de eu
decidir o que que eu vou fazer. Será que vale a pena realmente largar, né, para ficar por conta? Porque é tudo realmente muito incerto, você não sabe, você não tem data de previsão. Mas eu sou uma pessoa, assim, muito corajosa, então eu gosto muito de seguir minhas intuições. Eu falei assim, eu quero ver como que é, eu vou apostar no material que todo mundo aprova em primeiro lugar, e são capazes, eu também sou. Então, tendo tempo e tendo material, eu sei que eu consigo. Uhum. Então, assim, no início, a teoria ela é muito mais bonita que a prática. A, assim, olhando por esse lado, eu não tinha dúvida que ia dar certo e foi o que eu fiz. Eu não voltei para casa dos meus pais, como muitas pessoas fazem, né? Eles acabam retornando, porque eu já tinha condições ali de permanecer. Eu moro sozinho, já tinha condições ali de permanecer, até mesmo por conta de conseguir guiar ali os estudos, numa carga horária maior, sem tanta interferências ali. Mas a minha família, ela foi comunicada, na verdade, ela foi comunicada. Eu não, não cheguei a perguntar a opinião, eu comuniquei, foi uma decisão minha. Eu falei, ai, gente, estou fazendo isso, vou optar por isso e vai ser o melhor. E aí eles sempre me apoiando, não, se você quer isso, se você acha que vai ser o melhor para você, então a gente apoia. Então, assim, foi basicamente isso. Resolvi ficar ali na minha, fiquei concentrada e foi indo, mas a prática ela é um pouquinho diferente do que você planeja na teoria. Uhum. Eu acredito também que você, né, que seguiu firme nos estudos aí, fez graduação, mestrado, doutorado, mostrou para as pessoas também que você tem foco e dedicação, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu só tenho Não, pós-graduação, tenho alguns cursos na minha área também, mas nunca me arrisquei a fazer um mestrado ou um doutorado, né? Mas eu sei o quanto isso precisa de foco, de dedicação, que não é fácil, muitas vezes nem para você iniciar, muitas vezes você precisa passar por um processo seletivo para iniciar, né, essas pós-graduações, digamos assim, que é o que vem depois da graduação, né? Então, eu sei que não é fácil, eu imagino que com isso você já tinha a confiança da sua família, né? De que você, o estudo para você é sim, algo que realmente você leva a sério, e talvez tenha sido mais fácil, porque mesmo morando sozinha e tudo, eu imagino que a família entender de não ficar ligando toda hora, de não ficar mandando mensagem. Eu acho que muita gente passa é, pelo lado, né, da família achar assim, ah, tá em casa, né, não tá fazendo nada, então precisa pagar uma conta, sim, vou pedir para sim. ela, precisa resolver um problema na rua, vou pedir para ela. Então, ter esse entendimento da família é muito importante. E agora, já com esse olhar de aprovada, mas você disse que vai seguir estudando, o que que você considera que você teve de erro, seja erros que você corrigiu a tempo, ou seja erros que você percebe agora e vai fazer diferente? E o que que você considera também que foram os principais acertos que te levaram a essa aprovação? E podemos dizer, em um tempo curto, né, do início da sua trajetória até, de fato, a aprovação. Olha, eu acho que um dos meus maiores erros foi entrar ali no mundo do concurso com uma cabeça ainda muito universitária. Eu escutava às vezes as aulas, eu queria fazer resumo, aquele resuminho de à mão mesmo. E assim, hoje, né, você aprende a estudar e eu vejo que você tem que ter estratégia. Você não vai ser todas as matérias que você vai conseguir estudar da forma que você gostaria, você não vai ter tempo para você fazer resumo à mão do que você gostaria. E assim, o estratégia ele me forneceu exatamente essas ferramentas, o mapa mental, os próprios resumos do estratégia. Então, assim, eu mudei o meu jeito de estudar, minha concepção ali, sem perder tempo fazendo resuminho à mão, vamos no que interessa e pegando os próprios materiais ali de estratégia que me permitia fazer a minha revisão, né? Uhum. Esse foi o meu primeiro erro que eu mudei, e o segundo foi revisão. Revisão é fundamental. Você não adianta cobrir todo o edital se você não revisar os conteúdos. Você tem que. É melhor você fazer o contrário, é melhor você estudar o que der para estudar revisando, do que você querer estudar todo o edital e não revisar nada. Então, assim, foram coisas que eu levei para mim, para a vida, que eu fiz no começo e que eu vi, não, não, não dá certo, você não vai conseguir aprovação desse jeito. Uhum. É interessante, assim, por mais que você não consiga bater todo o edital, né? E fica aqui, né? Inclusive a dica, é difícil uma pessoa que realmente bate todo o edital, até porque tem assuntos que são Sim, muito extensos, tem assuntos que custo-benefício não vale a pena. É claro que tem que é isso passar por o máximo possível, que a banca pode resolver inovar, mas se você está com pouco tempo, precisa ser estratégico, né? Não fica com a consciência pesada de ter que fazer escolhas, mas
busque fazer escolhas certas, corretas, conscientes, como você disse, garantir naquilo que você está estudando, né? Invista tempo Exatamente. fazendo revisão, invista tempo fazendo questões para garantir que se você não passou por todo o edital, pelo menos aquilo que você viu, você vai se garantir naquilo na hora da prova. Laura, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade dessa entrevista. Como eu te disse, né, antes da gente iniciar, só gosto de ver o rosto de quem é aprovado, ver quem passa no topo da lista, ter gente de verdade, digamos assim, que É, é possível para todo mundo. Cada um tem as suas diferenças, né? Eu acho que nesses é, quase 10 anos que eu faço em entrevista com aprovados, eu vejo histórias tão distintas. Isso faz mostrar, né, faz eu perceber, e eu quero que as pessoas que estejam assistindo percebam também, né, que algumas se dedicaram inteiramente, outros tiveram que auxiliar com trabalho, outros tiveram que auxiliar com filhos, família, né, outros demoraram um certo tempo para poder ser aprovado, outros conseguiram uma aprovação de forma mais imediata, né, outros, como você, estão fazendo concursos de escada, né, se começando em concursos de nível médio, menos, mesmo já tendo um doutorado, então fica a dica, né, às vezes as pessoas falam assim, não, já tenho nível superior, vou fazer concurso de nível médio, mas dá uma olhadinha nos salários e compara isso com o setor é, privado, que você vai ver que no nível médio, no setor público, a remuneração pode ser ainda maior que de muito nível superior aí fora. Então, avalie tudo isso, né? Vá com humildade, assista essas entrevistas, se você está assistindo, está no caminho certo, que é um investimento de tempo, né? Que eu tenho certeza que é só questão de tempo, o pessoal que está nos assistindo está aqui do outro lado dando entrevista, assim como você hoje está também. Então, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, que seja só o início, que venham obrigada. mais conquistas e mais entrevistas também. Isso aí, se Deus quiser. Já está o convite, literalmente só depende de você. Fico aqui ó, na expectativa para dar tudo certo. E para a gente Isso aí. finalizar, Laura, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa trajetória, então, em busca da tão sonhada aprovação? Olha, o que eu dou de dica é que se a pessoa está na dúvida, ela analise, ela veja quem já passou por esse trajeto, porque não é um caminho fácil. Então, se ela estiver disposta, né, a chegar ao objetivo desejado, a passar por tudo isso, assine uma plataforma de curso que lhe permite estrutura para você alcançar seu objetivo. E se você já começou, você já está ali tentando, ainda não conseguiu aprovação, o que eu falo é não desista. Vai, porque uma hora vai dar certo. É o que eu sempre pensava. Eu estou estudando, uma hora eu sei que eu vou passar. Não sei quando, mas eu vou passar. Então, assim, não desista, vai, dê o seu máximo, porque cada dia que passa, você consegue mais conhecimento do que você tinha antes. De uma hora, isso vai fazer diferença. Uhum. E aí, buscando conhecimento, né? Na hora que pensar em desistir, ver tudo que já teve de conhecimento, tudo que já conquistou, e pensar se realmente quer deixar isso Exatamente. para trás. Como dizem, concurso é uma fila, né? Se você sai, você É, nunca vai alcançar a aprovação. Então, vai deixar mais. Se você volta, pode até algumas pessoas passar na sua frente, mas a sua aprovação é é, só questão de tempo. Então, Laura, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. obrigada. Olha, para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista por escrito da Laura, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, porque tem muito concurso bom vindo por aí, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.